Então, os temas, vamos falar sobre câmara de passe e, propriamente, os passes padronizados, tá bom? Então, a condução dessa aula hoje é pela Vera, então a gente vai envolvendo com carinho a Vera para a gente poder absorver bem aí os conteúdos, tá bom? E no finalzinho, quem tiver alguma dúvida, novamente a gente tenta esclarecer. Chegando na hora da aula, a gente dá uma paradinha, né? Faz a prece final. Quem quiser, continua com a gente para a gente tirar outras dúvidas, tá bom? Então vamos lá, Vera. Então, que Deus Com nos você. envolva em muito amor, em muita paz, e que a gente possa absorver o máximo possível de todo esse aprendizado. Então, só dando continuidade no que o Geraldo falou, o estudo vai ser constante, tá? Como qualquer profissão, a gente tem que sempre ter a atualização, ter a especialização, então não tem como fugir à regra das leituras. Então, a literatura espírita ela é muito vasta e ela oferece muita coisa para a gente aprender. E é assim, vou adiantando, é maravilhosa. Então, eu sou meio suspeita para falar. Bom, inicialmente, eu só gostaria de falar um pouquinho sobre o que é o passe, né? Então, o passe ele é uma transfusão, né, de uma certa quantidade de energia fluídica vital, psíquica ou espiritual, utilizando a imposição de mãos. Apesar da palavra passe ter vários sentidos, mas na questão espírita, ela é o ato de passar as mãos repetidas vezes diante ou por cima do assistido, tá bom? Então a gente vê essa metodologia do passe, né? Com Jesus e com os discípulos, né? Então ela se originou lá no cristianismo primitivo. Então, se a gente observar as passagens da Bíblia, a gente vai ver que várias vezes a gente viu Jesus, né, posicionando a mão para fazer uma cura, para dar uma bênção. Então, é um ato já bem conhecido. E que foi a doutrina espírita que reativou essa prática, né? Agora, durante a aula aí, a gente vai falar um pouquinho, porque foi através de Edgar Armond que essa prática veio novamente para a gente, né, utilizar. Então, aqui, de início, nós vamos falar sobre a câmara de passes. Normalmente, esse termo aqui, ele não é muito mais usado, né? Nós conhecemos a câmara de passe como um recinto dentro da casa espírita imantado pelo mundo espiritual, e onde se concentram eflúvios para benefícios, refazimento e harmonização dos assistidos. O local deve permanecer com uso exclusivo para que seja um santuário de fluidos purificados. Não é normalmente o local onde se aplicam os passes. Assistidos podem permanecer de 15 a 30 minutos nesse local, dentro do maior silêncio. Então, o que a gente pode entender? Hoje, a gente pode entender que esse lugar, ele é a nossa sala de preleção, o nosso salão, como a gente conhece lá no Razim. Então, é o nosso salão de preleção. Então, ele deve ser respeitado, ele deve ser o local onde nós devemos ficar realmente introspectivo, em silêncio, respeitando o local, desligando o celular, a gente se desligando realmente do mundo lá fora, para que a gente possa perceber a espiritualidade cuidando da gente nesse local, tá bom? Para que a gente saia realmente dentro daquilo que a gente veio buscar na casa espírita, a gente sentiu realmente aquilo que a gente veio buscar na casa espírita. Pode passar, gente? Então, a gente pode perceber que existe uma variedade de passes, né? Então, a gente está vendo aqui que tem o P4A, o P4B, o P1, o CH, P3A, né? O passe à distância, o passe coletivo, o P2, que é o mais usado, o P3B. Então, a gente vai aprender um pouquinho de cada um desses aqui hoje. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre os passes padronizados. Então, o que vem a ser um passe padronizado? Os passes padronizados do programa da Aliança Espírita Evangélica
são realizados na sala de passes. Não confundir com o conceito de câmara de passes, que normalmente a gente não utiliza mais esse local. Esta sala dentro de um plano ideal deve ser utilizada para atividades específicas dos passes. Nem sempre, com a configuração física da casa espírita, permite uso exclusivo. De todo modo, trabalhos que são diferentes da aplicação de passes, quando encerrados, devem realizar vibrações específicas para que o ambiente permaneça limpo e equilibrado para receber em outro momento a próxima atividade de aplicação de passes. O que quer dizer tudo isso? Normalmente, a gente deveria de ter um ambiente onde comportasse cada sala com seu passe específico, mas existem casas que a gente sabe que às vezes é alugada, é um local pequeno, e que muitas vezes não tem a condição de fazer o tratamento do P1 no lugar, do P2 na outra sala, do P3B na outra sala, como a gente vê lá no Razim. Então, às vezes, existe uma troca, termina o P2, começa o P1, ou então a sala realmente é usada para outro tipo de trabalho. Mas que ela deve ser limpa, né, fluidicamente, quando se termina um trabalho, para que possa começar outro. Essa prática ela deve ser feita da limpeza do ambiente, mesmo no encerramento de cada trabalho mediúnico, mesmo que cada um tenha uma sala. Que essa seja uma prática permanente, né? Para que a gente faça essa limpeza no momento em que a gente termina um trabalho mediúnico. Terminou o P2, a gente faz a limpeza na sala, juntamente com a corrente, com o dirigente da sala, para que aquele ambiente fique bem preparado para os próximos trabalhos, tá bom? Então, a gente vai falar um pouquinho dos movimentos, né? Então, os passes padronizados têm os seguintes movimentos básicos. Então, assim, eles são padronizados por quê? Porque foi pré-determinado pela Aliança Espírita Evangélica para que todas as casas trabalhem com os mesmos movimentos. Por exemplo, se eu sair do Razim e vou trabalhar numa casa da Aliança, sei lá na Vila Mariana, na Energia Amor, então, assim, o passe vai ser o mesmo que é movimentado, é feito aqui no Razim, é feito lá naquela casa que é da Aliança Espírita Evangélica e que, de alguma maneira, é padronizado. Então, é por isso que a gente fala padronizado, porque já foi pré-determinado pela Aliança, justamente para não haver diferença. Existe pouquinho de diferença, mas a gente quase nem percebe. Os passes padronizados têm os seguintes movimentos básicos. Os longitudinais, que são aqueles que são harmonizantes, né? Aqueles que trazem assim um equilíbrio, uma harmonia. Quando a gente começar a fazer os movimentos, a gente vai entender melhor o que quer dizer longitudinal, né? Que é o movimento com as mãos abertas, no sentido vertical. Eles movimentam os fluidos, exatamente. Então, os longitudinais, eles movimentam os fluidos também. Os transversais cruzados, eles são exatamente para dispersar os fluidos. Então, na movimentação, a gente vai ver cruzando, né, no frontal, aqui no cardíaco, né, que é aqui no peito, e depois aqui na região do estômago. Então, a gente vai dar os passes transversais cruzados justamente para dispersar os fluidos que estão, de alguma forma, atrapalhando os fluidos negativos do assistido. Quando a gente impõe as mãos, a gente concentra o fluido que a gente está conduzindo, tá? A condução é toda feita mentalmente e as mãos são as condutoras. Então, quando a gente impõe a mão, a gente está concentrando um fluido num certo ponto. Que nem quando a gente
capta a energia do alto e a gente foca, a gente coloca no frontal do assistido, a gente está concentrando um fluido no frontal do assistido. Os circulares, que normalmente são movimentos que concentram também, né? Então, ele é feito numa área restrita. Então, ele tem uma atuação de concentração de fluido. Às vezes, ele é feito numa parte onde o assistido está sentindo uma dor ou algum local onde a gente percebe que existe alguma energia negativa. Agora a gente vai falar sobre o autopasse, que é justamente o que a gente estava comentando no início, né? Utilizado para a auto-harmonização, limpeza psíquica de fluidos e para equilibrar pensamentos e emoções. Então, assim, esse é o passe que se faz ao entrar na casa espírita, para auxiliar na sincronia com o ambiente espiritual, desvinculando-se de pensamentos e sentimentos não condizentes com a estrutura espiritual da casa espírita. Então, assim, esse autopasse, gente, ele deve ser muito bem aplicado em nós mesmos. Normalmente, o trabalhador, o voluntário, ele chega na casa, às vezes, atrasado, todo esbaforido, entendeu? Ele vai lá na salinha de passe, ele não tem uma concentração inicial, tá? E ele já, de imediato, já começa a captar energia e dá o autopasse, e não é muito bem assim. Então, quando a gente chega na casa espírita, a gente já chega com, às vezes, com meio estressado, com problemas do cotidiano. Então, a questão do autopasse é você, primeiramente, respirar fundo, né? A gente liga-se ao nosso anjo da guarda, né? A gente acalma o nosso coração, a gente acalma a nossa mente e a gente vai buscar a sintonia com o nosso anjo da guarda e com a espiritualidade que está presente na casa. Só a partir daí que a gente começa a levantar os braços para captar energia, né? E a gente se dá o autopasse. Então, prestar bastante atenção, tá? Que não é simplesmente um gesto mecânico, né? De um ato rápido e que, na verdade, não vai acontecer nada se a gente não colocar a nossa fé e a nossa disposição em receber esse nosso autopasse. Então, ele está dizendo aqui... Oi, Geraldo. Então, nós já falamos um pouquinho disso, tá? Esse é um passe que se faz entrar na casa, né? E pode passar para o próximo, Geraldo, por favor. Agora a gente vai falar sobre um pouquinho do passe de limpeza. O passe de limpeza era utilizado para a harmonização de um assistido. O aplicador endereça fluidos de reequilíbrio mental e emocional, além de provocar um inicial desligamento de espíritos que possam estar acompanhando o assistido encarnado. O passe também auxilia na assimilação e proveito do tratamento do assistido que irá receber. Então, assim, o passe de limpeza é o primeiro passe que o assistido vai receber. Ele não pode permanecer na casa se ele não toma o passe de limpeza. Então, antes da entrevista, antes de qualquer coisa, ele já tem que se direcionar para a sala de passes, a salinha de passe, e esperar pelo passe de limpeza. Então, o que o passe de limpeza vai fazer? Ele vai exatamente trazer uma harmonização, trazer um reequilíbrio, né? E fazer com que realmente a gente se sinta protegido para que a gente possa assimilar os tratamentos que a gente vai receber. Ele pode ser aplicado em pé ou sentado. No rasinho a gente costuma dar em pé, mas tem casas que a gente se senta ao chegar. Então não existe diferença, tá bom? E só dando um pré-aviso, normalmente, às vezes na salinha de passe, existem 2 pessoas aplicadoras de passe. Que essas 2 pessoas permaneçam em silêncio, mesmo não tendo assistido para aplicar o passe,
que se mantenham em silêncio, se mantenham realmente concentrados, porque ali também é uma sala de trabalho. Então, é super importante que o trabalhador permaneça em silêncio, mesmo dividindo com outra pessoa o mesmo espaço. Então, o aplicador precisa estar em silêncio durante o tempo que permanecer na atividade do passe de limpeza. Não se distrair com o que passa ao lado. Então, realmente se colocar na posição de fazer o que realmente o passe está pedindo, né? Para que haja efeito. Senão, a conexão com os mentores é importante para colaborar com os assistidos que recebem o preparo, que recebem o passe para que o aplicador não assimile qualquer negatividade carregada pelos assistidos. Então, assim, nós realmente devemos estar, como é que fala? A gente tem que estar realmente integrado, né? A gente tem que estar, esqueci a palavra, a gente tem que vigilante. Conectado. Hã? Conectado, vigilante. Concentrado, esqueci a palavra, concentrado. A gente realmente tem que estar concentrado com tudo aquilo que está nos rodeando dentro da casa espírita para que realmente o passe possa surtir efeito. Não é o rigor homens aplicarem passes em homens e mulheres em mulheres. Então, assim, antigamente isso era uma prática quase que normal, né? Os homens tinham que dar passe em homem, mulher em mulher. Hoje em dia, eu acho que não existe mais essa necessidade, mesmo porque o passe, o aplicador de passe, ele tem que estar a uma distância pelo menos de uns 50 centímetros do assistido. E as mãos, de maneira nenhuma, devem encostar no assistido. Nem colocar a mão e nem encostar. Então, o passe ele deve ser aplicado numa distância de mais ou menos uns 15 centímetros, tá bom? Sem encostar e sem colocar a mão em assistido nenhum. Exatamente nesse sentido. Passe em grávidas tem redução de movimento. Só uma consideração nessa parte de homem aplica homem, mulher aplica mulher, né? Tem casa espírita que faz assim. Mas é só explicar por que isso começou. Na década de 50, 40, 50, na federação, principalmente quando foi desenvolvido os passes, se um homem, naquela época, né, fizesse algum gesto que circundasse o corpo da mulher, isso já era um motivo de escândalo, né? Então, já naquele tempo, uma questão social, os homens aplicavam em os homens e as mulheres aplicavam as mulheres para não dar problema. Então, isso é uma das explicações porque se fazia isso e até hoje algumas casas fazem, né? Mas realmente não é um rigor, mas tem essa questão das questões sociais de 50 anos atrás, né, que as pessoas carregam. Tem gente que diz também que as energias de homem para homem são iguais, de mulher para mulher são iguais, mas isso é questionável, né? Então, assim, não é um rigor, tá bom? Mas a gente respeita as casas que fazem desse jeito. A gente Posso fazer uma pergunta? Pode, Isabel. Oi, tudo bom, Verinha? Por exemplo, eu ouvi falar que quando vai dar passe em crianças ou bebezinho e tal, que a gente vai chegar lá. Ah, então tá jóia. E a outra pergunta, na primeira telinha lá tinha os nomes dos passes, né? Longitudinais, e tinha um que estava escrito contato. E o que seria esse escrito contato? Estava abaixo de longitudinais. Um passe de contato? Estava escrito longitudinais, contato, transversais cruzados, em posição. Quer falar, Geraldo? Falo. Assim, no passo de limpeza tem um movimento do alto passo, desculpa, que você retira fluidos passando a mão pelo próprio corpo. É o alto passe. O alto passe. É só nesse que a gente faz essa questão de contato. Não, até tem alguns que a gente faz, mas existe esse tipo de movimento. Mas a função é semelhante ao longitudinal. Então, você move os fluidos assim, fisicamente mesmo, entendeu?
na questão do quando você vai se harmonizar pelo alto passe. Então, ele é meio semelhante. Longitudinal não tem contato. Até foi bom falar isso, que o contato é com a gente mesmo, tá? É conosco. No caso que o Geraldo estava falando aí, que a gente está falando sobre a questão do homem e mulher da Alpácia, que antigamente era uma questão social, hoje é uma questão de processo, tá? Tá bom. Tudo é processo. Então, assim, se fizer qualquer gesto meio significativo, já acha que é alguma coisa, né? Assédio, exatamente. Hoje tudo é assédio. Orar e vigiar, né? Isso. Passem grávidas tem redução de movimentos. E o passe, quando se trata de assistência espiritual para adultos... O que está escrito aqui, Geraldo? Se trata de assistência espiritual para adultos e para a mãe. Para a mãe. Quando se trata de trabalho... Então, assim, no caso, quando vem uma pessoa grávida na casa espírita, o passe ele não pode ser quebrado. Vocês vão aprender isso na prática. Então, quando a gente faz um transversal cruzado, você está quebrando, né? Então, quando a gente vai dar passe na mãezinha, a gente não pode fazer esse gesto justamente em respeito ao bebê. Então, a gente simplesmente capta a energia e tira com o transversal simples, tá? E depois a gente capta e harmoniza com o longitudinal. Então, é simplesmente não colocar o transversal cruzado para quebrar a energia negativa, tá bom? Só para dizer que quando a grávida vai na atividade de adulto, o tratamento é para ela. Quando a grávida vai no tratamento das crianças, o tratamento é para o bebê na barriga. Esse passe de limpeza. Tá? Por isso que o passe é limitado, né? Por isso que o passe é limitado. Tem uma redução do movimento. Isso. Pode passar. Passe à distância. Dentro da sala de passes, os aplicadores, com o apoio dos mentores, podem construir a imagem do assistido dentro da sala, recebendo o respectivo passe ou, mentalmente, visualizá-lo recebendo o passe no local onde se encontra. Em todos os casos, é a equipe espiritual que realiza a aplicação dos passes com a ajuda dos fluidos que são recolhidos da equipe da sala e levados ao assistido. Então, o passe à distância, ele a gente até pode falar que é uma vibração, né? Então, aqui ele pede que a gente construa a imagem do assistido dentro da sala, a gente mentaliza ele sentado lá na cadeirinha, só que todo o trabalho vai ser feito pela equipe espiritual da sala, né? E através do nosso pensamento a gente vai ajudar, né? Do nosso fluido animal, a gente ajuda de alguma forma nesse trabalho, mas que não é muito bem aplicado, não. Muito bem aplicado, não. Muito bem... não existe uma constância, né? A gente pode falar como uma vibração, né? Isso, uma vibração. Então, essa modalidade só é aplicada nos casos onde o assistido está impossibilitado de fato de estar presente para receber seu tratamento. O assistido deve saber que haverá esta modalidade de tratamento e ele deve ficar em prece no horário combinado com a equipe da sala de passe. Essa modalidade, algumas vezes, é utilizada nos passes Pasteur. Então, o que a gente está tentando falar aqui? A gente está... A partir do momento que a gente se prontifica a fazer esse passe à distância, o assistido ele tem que estar sabendo que ele vai receber esse tratamento. Então, ele tem que estar ligado com a espiritualidade, tem que estar ligado com a gente lá no Razim, tem que estar ligado com aquilo que ele está aberto para receber, porque senão, se ele colocar uma barreira e se ele não está aceitando o tratamento, infelizmente, o tratamento não vai chegar com 90% lá, vai chegar realmente com uma pequena dose de auxílio. Verinha. Oi. É aqui que entra o samaritano, né? Então, a gente até pode colocar aqui essa questão da... na casa espírita existe um trabalho chamado samaritanos. Então, nós fazemos até não sei se vocês já viram uma caixinha que tem lá no Razim, tem uma fichinha para que a gente preencha
os dados, às vezes, de uma pessoa que está acamada, ou que está no hospital, ou que vai fazer uma cirurgia, ou que passou por uma cirurgia e está se reabilitando. Então, assim, a pessoa coloca o nome do assistido naquela fichinha, e aquela fichinha vai para esse trabalho dos samaritanos, que é feito, no nosso caso, antes do trabalho das quintas-feiras à tarde, e a gente faz uma vibração, né, para uma vibração de energia curativa para essas pessoas, né, energia de restabelecimento, energia de saúde, energia de aceitação. Então, na verdade, são vibrações, né, que vão de encontro a esses assistidos que estão, de alguma forma, adoentados. Não necessariamente que eles saibam, porque muitas vezes eles estão até desacordados. Então, eles vão receber, mesmo assim, não sabendo, né? Quem quiser, né, Verinha? Quem precisar, tiver alguém doente, tiver alguma situação, você só manda mensagem para mim. Exatamente. Quem necessita, quem tiver alguém nessa situação, passa lá o nomezinho, o local, o hospital para a Cleo, e a gente faz as vibrações na quinta-feira à tarde. Ô, Vera, o trabalho que vocês fazem no Razim, no sábado, 4h30 da tarde, seria esse passo à distância? 4h30 da tarde? Não. É o trabalho... Assistência de cura, é o trabalho de cura. Ah! O Dr. Fritz, a equipe do Fritz. Não. Olha, esse trabalho da cura, ele é diferenciado dos trabalhos aqui da Casa Espírita, tá? É um trabalho totalmente separado, tá? Nada a ver. Tá, Esse trabalho dos samaritanos é um trabalho feito às quintas-feiras, uma vez por semana, logo após quando é o trabalho lá que a gente estava indo fisicamente, na casa, ele acontece meia hora antes da assistência espiritual. Agora, como a gente está virtualmente, então a gente está fazendo essas vibrações no final da assistência espiritual, que teve um pouquinho de modificação, né? A gente pode dizer que o trabalho desse sábado que foi citado aí é equivalente a esse enquadramento de passe à distância, né? Que tem tá, porque eles estão fazendo exatamente essa vibração à distância, porque os assistidos não podem comparecer lá para fazer o tratamento com o Dr. Fritz, com o Dr. Gerran, né? Então, eles estão utilizando essa prática para que os assistidos não fiquem meio que perdidos, né? Então, é uma maneira de mantê-los ligados ao tratamento e ligados à espiritualidade. Passe coletivo. Essa modalidade é aplicada quando há poucos aplicadores para atender uma grande quantidade de assistidos. Esse passe é feito com as mãos estendidas dos aplicadores em direção ao grupo de assistidos. Nesta situação, é o plano espiritual que atua sobre cada assistido presente, capturando os fluidos magnéticos emanados pelos aplicadores e outros próprios do mundo espiritual, fluido da natureza. Então, é assim, o passe coletivo vamos supor que existe um feriado aí, faltam vários voluntários, trabalhadores voluntários da casa. E tem muitos assistidos ali. Então, o trabalho dos voluntários, né, vai ficar de alguma forma complicado, porque não vai poder atender um por um. Então, o passe coletivo serve exatamente isso numa questão de emergência. Então, a gente reúne todos os assistidos. Então, vamos imaginar todo mundo lá no salão do Razim lá. Então, a gente previamente se lê o Evangelho, tá? A prática é normal, se lê o Evangelho, né? A gente faz as orações iniciais e a gente começa captando a energia do alto, como se fosse dar um passe. Na verdade, deveria de ficar aplicando esse passe, né? Contribuindo na aplicação desse passe coletivo, mais de 3 pessoas, para que a gente possa, juntamente com o plano espiritual, atuar. A gente mentaliza que está dando passe individualmente e a gente, com o nosso pensamento e a nossa boa vontade, a gente consegue aplicar o passe em todos aqueles que estão ali como assistidos, tá bom?
Agora a gente vai falar sobre os passes da série Pasteur. Então, vamos falar um pouquinho, né? Por que Louis Pasteur está envolvido, né, nesses passes? O que ele tem de participação na espiritualidade? Então, assim, ó, eu convido vocês a comprarem esse livro aqui, ó, História das Fraternidades. Ele é um livrinho pequenininho, mas o que tem dentro é muito valioso. Então, ele vai contar para você a história de todas as fraternidades, como elas são formadas e quem faz parte de cada fraternidade do espaço. Então, é super interessante. Aí vocês vão achar um pouquinho dessa historinha aqui do Louis Pasteur, tá? Então, assim, ele foi reconhecido como o maior cientista da França. E ele inclinou as suas descobertas na microbiologia. Descobriu a vacina antirrábica, como também a influência de micro-organismos nos processos de fermentação, recebendo o nome de pasteurização em homenagem a ele mesmo. Então, a gente fala que o leite é pasteurizado porque foi ele que fez a descoberta, né, para que o leite, através dessa fermentação, não ficasse os micro-organismos lá para estragar. Então, por isso que a gente fala pasteurização, pelo nome dele, que é Pasteur. Em 1895, ele desencarnou. Então, ele voltou para a espiritualidade, sendo escolhido para pesquisas porque, assim, o que aconteceu? Bom, deixa eu continuar a ler, porque eu sou meio ansiosa para falar. Em 1895, Pasteur voltou à espiritualidade, sendo escolhido para pesquisas em torno das bactérias alimentadas pelos pensamentos de egoísmo, vaidade, desrespeito ao próximo. Constatou esse perigo durante a Primeira Guerra Mundial. Devido à tragédia que a guerra causou, Jesus, prevendo as dificuldades terrestres, reuniu grandes grupos fraternais, escolhendo o Brasil como sede para minimizar os sofrimentos daqueles que sobreviveram a esse evento. Nesse movimento, Pasteur e Agostinho, né, que é o Santo Agostinho, foram escolhidos a se juntarem na Fraternidade dos Humildes com o Dr. Bezerra de Menezes e orientar o comandante Edgar Armon, né, lá na Federação, na programação das assistências espirituais. Então, o que a gente pode pensar do Pasteur? Por que ele receber essa... Sabe? Eu acho que é um presente você poder trabalhar com o Dr. Bezerra e Santo Agostinho, né? Então, o que fez com que ele se voltasse para essa fraternidade, né? Que é a Fraternidade dos Humildes? Porque ele já trazia dentro da bagagem dele, espiritual, o conceito da ciência em cima do bem para a humanidade. Então, o pensamento dele, apesar de ele não ter nenhum traço que seguisse o espiritismo, ele era simplesmente católico. Então, ele seguia a base do Evangelho de Jesus. Então, as pesquisas dele eram realmente voltadas para benefício da humanidade. Então, ele desencarnando, como ele já tinha facilidade, né, para essa descoberta do micro-organismos, eu não sei se vocês sabem que todos nós temos uma quantidade de bactérias, de micro-organismos dentro do nosso corpo, né? E que eles estão lá quietinhos. Mas quando a gente sofre algum tipo de trauma, ou a gente fica muito magoado, ou a gente de alguma forma sente algum desequilíbrio muito forte, essas bactérias, eles começam a se proliferar de modo desordenado, e onde causam as doenças. Então, a gente começa a ficar resfriado, a gente começa a ficar com doença que a gente nunca teve, começa a atacar o fígado, atacar o estômago, o coração. Então, de alguma forma, nós devemos saber que o nosso equilíbrio emocional, ele está inteiramente ligado com a nossa saúde. Então, o que ele fez aqui? Ele constatou que
aqui no caso que ele foi escolhido para pesquisas em torno de bactérias alimentadas pelos pensamentos de egoísmo, vaidade de desrespeito ao próximo. Então, assim, o que acontece numa Primeira Guerra Mundial? Ninguém, salve-se quem puder, né? E o sentimento qual é? O de poder, né? O de ganho, o de supremacia, né? Então, existe uma questão muito lógica da disseminação exatamente desses sentimentos ruins. Então, o que aconteceu? Ele foi, juntamente com o Dr. Bezerra e Agostinho, intuiu Edgar Armon numa reunião fechada na Federação Espírita para que ele programasse essas assistências espirituais, fazendo com que ele entendesse que a nossa condução mental, através dos movimentos das mãos, pudesse realmente dissolver esses micro-organismos. Então, o que ele entendia? Ele entendia que, assim, como o fogo ele destrói uma bactéria, o nosso amor, né, vindo do nosso coração, com os nossos melhores sentimentos, em favor daquele que necessita, esse calor humano, ele vai agir em benefício do assistido. Então, ele vai realmente contribuir para que seja eliminado todos os nossos pensamentos nocivos. Então, é bem interessante, achei bem bonito isso daí. Pode mudar, Geraldo, por favor. Então, a gente vai falar sobre o Passe Pasteur 2, né? Essa modalidade aplicada para as finalidades de tratamento e reequilíbrio físico, emocional, né? Desorganização da estrutura espiritual do assistido e eventuais interferências espirituais. No tratamento, quando no caso há interferência espiritual, também ocorre o atendimento do acompanhante espiritual do assistido. Então, assim, o passe do P2, ele é o primeiro passe que todos que chegarem na casa espírita vai ser direcionado, tá? Nenhum assistido vai chegar na casa espírita e vai direto para o P1 ou para o P3B. Então, inicialmente, o P2, ele é um passe onde ele vai agir exatamente na parte espiritual e parte material, tá bom? Então, por isso a necessidade e o empenho do aplicador de passe está realmente imbuído de bons sentimentos, do respeito com o trabalho, né, o respeito com a espiritualidade, com o local, o nosso preparo emocional, nosso preparo físico, né, com a nossa alimentação e tudo mais, para que realmente esse passe, juntamente com a corrente, né, e o dirigente da sala, ele aconteça de forma completa, né? Então, assim, dependendo do passe P2, se ele for muito bem aplicado durante as 4 semanas, às vezes o assistido sai de lá zerado, né? Então, é muito importante. Ele serve para atividade de desobsessão. Aliás, o tratamento é classificado como de fim espiritual, ainda que haja alguma queixa informada pelo assistido de um problema de saúde. Ele serve para atividade de desobsessão de graduação baixa a alta. Então, é o que eu falei. O passe muito bem aplicado, juntamente com a corrente, que está auxiliando ali, os voluntários que estão de mãos dadas, né? Ele vai ter realmente uma significação bastante importante se a pessoa que estiver dando levar com seriedade a movimentação das mãos e a condução da mente. Eu não sei se eu devo explicar aqui, esse trabalho de P2, ele é feito com uma cadeira, vocês já devem ter percebido, uma cadeira no meio no centro da roda, né, dos voluntários, das pessoas que estão ali, os aplicadores de passe, e uma pessoa se levanta e vai dar o passe, e depois, na parte prática, a gente vai entender melhor, tá bom? Então, não adianta eu ficar fazendo movimentos aqui que até a tela não dá muito para entender. Mas é feito assim,
com uma cadeira dentro da corrente, dentro da roda, onde vai ser aplicado com ele sentado, tá bom? Esse é o Verinha, passe... posso fazer uma pergunta? E a questão da receptividade do assistido? Da fé, né? Do estado emocional que ele chega ali. Então, eu ia falar isso um pouquinho mais adiante, mas já que ela tocou no assunto, existe também, às vezes, a pessoa chega na casa espírita pela primeira vez. Então, ela fica muitíssimo assustada, porque ela entra numa sala sozinha entre aspas, né? E ela senta no meio da roda, numa cadeira, e às vezes ela não se sente nem à vontade de fechar os olhos, porque, na verdade, ela nunca passou por aquela situação. Então, às vezes, ela fica meio reticente, ela não recebe aquele passe com tanta fé, né? E existem aqueles que realmente vêm com um bloqueio, né? Justamente na falta de fé, na falta de confiança. Então, depende também, não só do aplicador de passe, como do assistido que vai receber o passe. Mas isso eu acredito que, se a pessoa realmente for lá com a intenção de ser curada, no segundo passe ela já está mais relaxada. É o passe mais abrangente da série Pasteur por tratar de múltiplos aspectos. Atende pessoas a partir dos 14 anos, mesmo porque antes dos 14 é evangelização infantil, tá bom? É o passe de início, quando o assistido começa o tratamento espiritual na casa espírita, que possui, em geral, o maior contingente de pessoas realizando. A gente já percebeu que quando a gente separa lá os assistidos num cantinho, né, a maior parte do passe é o P2 realmente. Por quê? Porque existem aqueles que chegam pela primeira vez, aqueles que estão continuando no passe, aqueles que às vezes têm que repetir o passe de P2. Então, o que acontece? É o que eu falei, se o passe for muito bem dado, às vezes ele não tem necessidade nem de passar por um P1, por um CH, nem por um P3B, tá bom? P3A e assim por diante. Passe Pasteur P1. Essa modalidade é aplicada para as finalidades de tratamento e reequilíbrio físico, mesmo que sejam de consequência de ambientes ou entidades negativas. Neste caso, o passe não trata acompanhante espiritual. Os mentores o mantêm afastado do encarnado para que este possa receber os benefícios do tratamento para a parte física. Às vezes, a gente chega na casa espírita com um problema físico, uma dor em qualquer lugar do corpo, e às vezes isso é uma influenciação do próprio amiguinho que vem acompanhando a gente. Então, assim, às vezes o passe do P1 ele vai agir exatamente na questão material do assistido, né? Então, ele vai afastar um pouquinho lá de lado, para que a gente possa entender o acompanhante, e vai tratar especificamente do caso material do assistido, tá? Da dor física. Ainda falando de P1, esse tratamento tem, em geral, uma frequência baixa de assistidos. Fazem uso pois o P2, de assistidos que fazem uso pois o P2 consegue auxiliar também esse aspecto físico, como já mencionado. A frequência vibratória é outra bem diversa da atividade do P2. Então, a gente vai começar a entender, quando a gente começar a trabalhar, que cada passe ele tem um porquê, né? Então, os movimentos, em geral, a gente vai perceber que são quase os mesmos, tá? No P2, no P1, no P3A, até na questão da evangelização infantil. Com exceção do P3B e do CH, que não tem nada a ver com o gesto das mãos, tá bom? É um pouquinho diferenciado, mas os demais, a movimentação das mãos são praticamente as mesmas. O tratamento para as questões físicas, materiais de grau médio e de complexidade orgânica, nós já falamos, tá? Pode passar, Geraldo, por favor. Agora vamos falar do CH, né? Muitas vezes a gente fala para o assistido, olha, agora você vai fazer um CH
E aí fica um ponto de interrogação na cabecinha do assistido. Então, a gente começa a entender, a gente explica para o assistido que o CH refere-se a um choque anímico. Um choque anímico quer dizer a interferência do nosso fluido, né? do nosso magnetismo animal, indo de encontro exatamente ao assistido e também ao suposto acompanhante que o assistido traz ali naquele momento. Este tratamento tem o objetivo de atuar nas interferências espirituais mais complexas de obsessão, que já foram iniciadas quando no P2. Então, o assistido passou pelo P2, então, assim, ele continua não dormindo direito, ele continua com pensamentos realmente atrapalhados, ele sente alguma interferência espiritual. Então, ele passou por 4 tratamentos do P2. Ele não conseguiu, de alguma forma, se livrar daquilo, então o grupo mediúnico vai conduzir esse assistido para fazer um choque anímico, tá? Então, é assim, o choque anímico, ele tem a posição de mão na captação, né? As 2 descem fechada, a mão esquerda vai ao longo do corpo e a mão direita é aberta no bulbo do assistido, né? Aqui no coronário, né? E a gente permanece com a mão ali posicionada para que o assistido receba, através da nossa condução mental, né? Energias que possam auxiliar para a recuperação, para a harmonização, para o desligamento daquele talvez, às vezes, existe até um irmãozinho para que ele seja desligado, né? Com pensamentos de amor, pensamentos de carinho, que são justamente até auxiliados pela corrente, juntamente com o aplicador de passe, que vai conduzir esses fluidos, esses pensamentos, essa vibração ao assistido e ao suposto encosto, vamos dizer assim, né? Há uma grande carga energética de fluidos amorosos que auxiliam o afastamento de tais interferências espirituais. Foi o que eu falei. Um choque de amor sobre o desencarnado que acompanha o assistido. Muitas vezes, às vezes o acompanhante, ele está até sobre auto-hipnose. Ele está acompanhando, às vezes, ali o assistido, porque de alguma forma ele quer se vingar daquela pessoa, o encarnado, mas ele está de alguma forma tão assim ligado àquela questão de vingança que ele está uma auto-hipnose, ele não quer, ele não escuta. E esse choque, às vezes, provoca nele um despertamento. Então, por isso que a imposição da mão direita sobre o coronário do assistido, ele deve permanecer por alguns minutos ali. Então, é assim, vocês vão ouvir, é o tempo de um Pai Nosso. Então, vocês rezam o Pai Nosso. Então, assim, não escutem ninguém falando sobre o que deve ser feito. Recorram ao passes e radiações. Porque muitas vezes a gente acha, muitas pessoas que falam aquilo que acham, que aprenderam por si próprio e não naquilo que o livro está ensinando, tá bom? Então, é um passe que deve ser levado a sério, com o tempo necessário para que o assistido receba o auxílio necessário para ele se restabelecer. Neste quadro, os mentores já atuam também no esclarecimento do desencarnado. Então, existe exatamente, além do aplicador de passe, da corrente que está vibrando, juntamente com isso, existe também a equipe dos mentores espirituais que estão trabalhando na sala do P2CH para que ele seja, de alguma forma, amolecido, né? Que ele seja esclarecido, para que ele possa, aos poucos, durante esses 4 tratamentos, ele perceber que realmente aquilo não está levando ele a lugar nenhum e ele não está tendo nenhum benefício em ficar grudado com o assistido.
Pode passar, Geraldo. Vera. Eu. Por favor, estou tentando entender o significado do anímico. Anímico é o que vem de nós. Tá? Tipo do animismo mesmo, né? Isso, exatamente. Passe Pasteur P3B. Este tratamento é para os casos mais agudos de obsessão, onde o desencarnado recebe uma ação terapêutica de interação direta com o grupo da sala de passes. Na verdade, aqui não é uma ação terapêutica, mas o assistido ele vai receber, né? Aqui é a única sala que não vai acontecer aplicação de passe, tá? O P3B é o lugar onde o assistido que não surtiu efeito no P2, não surtiu efeito no CH, talvez ele tenha passado até pelo P3A, e aí persistem os sintomas no assistido. Então, o grupo mediúnico percebe que o melhor tratamento é realmente o P3B. Então, o P3B é um tratamento de desobsessão, tá? Esse tratamento é para os casos mais agudos de obsessão. Então, o assistido ele é direcionado para a sala de P3B, ele senta numa cadeira no meio da roda, tá bom? E ele vai receber uma oração de início, de harmonização, de equilíbrio, uma oração onde ele vai sentir, né, que ele realmente está sendo amparado, que ele está sendo protegido, que ele vai receber realmente aquilo que ele veio buscar. E depois disso, esse assistido sai da sala, né, e os trabalhadores voluntários, né, os médios ali da corrente, vão, através daquilo que sentiram na presença ali do assistido, se houver uma incorporação, se houver alguma interferência de alguma forma espiritual, então essa incorporação com essa entidade que de alguma forma vai se pronunciar, ele vai receber uma doutrinação do dirigente da sala. Normalmente o dirigente da sala de P3B, ele é o doutrinador. Então ele vai usar de uma forma bastante amorosa, para que ele, através de perguntas, ele consegue, né, fazer com que ele aceite se separar, né, daquele assistido, para que ele possa ter uma visão diferente do que ele estava tendo. Muitas vezes é uma obsessão de anos, então às vezes a gente consegue esse desligamento com a doutrinação e se de alguma forma ele for inflexível à doutrinação que é feita ali naquele momento, a gente começa a agir de uma forma a criar pensamentos de que ele fique calmo, a gente conduzindo o nosso pensamento com cores, tipo rosinha claro, para que ele comece a se acalmar. Normalmente ele aceita o convite para acompanhar os amigos espirituais que estão ali, né, esperando para que ele dê essa chance de ser amparado, né, de se desligar desse mundo material, né, que ele insiste em permanecer e seguir para a erraticidade e ter realmente o tratamento necessário para que ele possa evoluir e ter uma nova reencarnação, longe daqueles pensamentos que ele tinha obsessivo em cima daquela pessoa. Se enquadra também os casos de auto-obsessão, quando a perturbação se restringe ao assistido encarnado. Então, assim, muitas vezes a gente não percebe, mas a auto-obsessão é justamente aquilo que a gente traz para nós de uma maneira de insatisfação, a gente não consegue achar alegria em nada que acontece na vida da gente, a gente não consegue
criar metas, objetivos, a gente vive sempre com uma nuvem negra na nossa cabeça. Então, assim, você vive sistematicamente dentro de uma energia negativa. Então, a pessoa começa a achar que existe algum irmãozinho do lado dela provocando isso, quando, na verdade, é ela mesma que está provocando toda essa perturbação. Ela está provocando todo esse desequilíbrio. Então, assim, se for o caso, que ela aceitar, né, através da escola, da aprendiz, né, da leitura, através do evangelho no lar, através da vontade dela mudar, né, o padrão de pensamento dela, ela realmente vai sair dessa auto-obsessão e vai ser uma pessoa totalmente diferente, com pensamentos otimistas, né, pensamento realmente com um teor mais elevado. O P3B complementa o que o P2 e CH já auxiliaram no quadro de desobsessão. Métodos específicos de esclarecimento do desencarnado são usados pelos mentores espirituais e pelo grupo da sala de paz. É o que eu já falei, tá bom? Então, assim, a equipe espiritual, cada sala, cada tipo de passe, existe uma equipe espiritual nos auxiliando, tá? A gente não está trabalhando sozinho, não. Pode mudar, Geraldo, por favor. Só de mudar, só uma coisa importante, né? P3B e o P3A, que é o próximo assunto, na verdade são matérias no curso de médiuns. Então, no curso de médiuns, aí vai ter um processo mais aprofundado. No nosso curso aqui, a gente está fazendo uma exposição bastante geral, mas tem certos níveis de aprofundamento. Mas uma coisa que eu acho que é importante você saber é assim, o P3B não é o super passe, tá? O P3B é um grau de tratamento de desobsessão que o P2 e o CH já são também, né? Só que existe uma certa questão específica que o quadro de obsessão precisa de outras terapêuticas, de outros processos que na sala do P3B se aplica. Mas não quer dizer que a atividade de auxiliar o assistido, né, não foi bem sucedida nos passos anteriores. Tudo ajudou para que, quando chegasse no P3B, já haveria uma condição melhor de atingir resultados mais efetivos, né? Então, tudo foi graduando ao longo do tempo, né? Mas o P3B não é um super passe. Por isso que a pessoa não entra, a pessoa está toda atrapalhada, né? A pessoa não vai direto para o P3B, né? Ela passa por P2, CH, aí se a situação exige, aí ela vai para uma questão bem específica que o P3B trata. Tá bom? Então, o P3B ele é mais incisivo, né? No problema. Então, às vezes, não adianta você falar para o obsessor, entendeu? A gente vai fazer o CH lá, olha, você precisa de amor, sai dessa, entendeu? Tipo assim, vai falando no palavreado, não é bem aí o caminho, tá? Ele não vai ouvir, ele não quer ouvir. Então, é necessário um tratamento mais incisivo em cima desse espírito, que de alguma forma ele está resistente. Então, o P3B, normalmente, graças a Deus, a gente consegue essa indução, né, para que ele siga num caminho diferente do que ele estava anteriormente. Tá bom? E aí no livro aqui vocês vão ler P3C, P3D. Então, esse tipo de tratamento, o Razin, ele só tem, aliás, a Aliança Espírita Evangélica, ele só tem até o P3B. Mas se você for na Federação Espírita, esse P3 aqui, ele se estende para P3B, P3C, P3D, porque existem casos, como eu falei, casos específicos de tratamento de obsessão. Verinha. Oi. No caso, assim, a pessoa passou por P1, P2, P3B, tudo, aí não teve jeito no P3B. Aí ela tem, no caso dela ir para apometria, não tem nada a ver? Então, é um caso muito estudado, né? Mas aí, se não tivesse caso, aí poderia sim para apometria, no caso.
Se for uma situação persistente, em que já fez 4 tratamentos, precisou repetir mais 4, e não está se resolvendo, às vezes é uma questão um pouquinho mais a fundo, né? Então, a gente vai para o grupo mediúnico e ele, de alguma forma, vai estudar através da declaração em punho do assistido, permitindo que esse tratamento seja feito, aí se faz a apometria, tá bom? Ô, Verinha, são sempre oportunidades de ajuda que nós temos. As ajudas podem ser variadas, não é? Neste caso, não é obrigatório que seja assim. Vai ser uma avaliação que vai ser feita, se é necessário, se é útil. Existem circunstâncias em que não é útil. Por exemplo, o caso em que é autoobsessão é uma coisa do presente que a pessoa tanto pensa aquilo ali que se tornou uma autoobsessão. O que ela precisa de tratamento, auxílio psicológico, psiquiátrico, e que a apometria pode não ter para esse fim uma valia maior. E existem outros casos em que a oportunidade da apometria vai beneficiar muitíssimo. Então, assim, pela bondade do Pai, os caminhos nos são dados, são caminhos diferentes. Isso, é tudo uma questão do grupo mediúnico decidir se é necessário ou não, tá bom? Muda, Geraldo, por favor. Agora o passe Pasteur 3A, que chama-se P3A. Então, o tratamento atua nas moléstias materiais agudas. É um tratamento complementar ao P1, nas questões de saúde física, com o uso de terapêuticas especializadas. Este trabalho tem um acompanhamento individualizado com assistido semanalmente. Uma coisinha que eu esqueci de falar, tanto aqui no P3A como no P3B, o assistido, ele é ouvido semanalmente, diferente do assistido que faz um tratamento de P2 ou de P1 ou de CH. Então, a entrevista é feita a cada 4 semanas, na verdade, cada 3 semanas, né? Então, aqui no P3A e no P3D, o assistido ele faz entrevista semanalmente, durante os 4 tratamentos, tá? Que ele está fazendo na casa espírita. Então, aqui o P3A é um tratamento que atua nas moléstias materiais agudas. É um tratamento complementar ao P1, nas questões de saúde física, com o uso de terapêuticas especializadas. Esse trabalho tem um acompanhamento individualizado com assistido semanalmente. Então, aqui no P3A, a gente pode usar a cromoterapia também. O passe, ele de alguma forma, ele é feito de uma maneira mais, com movimentos mais devagar, movimentos mais assim, direcionados a um certo local onde a pessoa às vezes sente dor. Então, é um tratamento um pouco, com movimentos de mãos um pouquinho mais devagar do que o P2, tá? A quantidade de assistidos que passam para esse tratamento é muito baixa. E esse trabalho profundo e com mais nuances de detalhes é tratado no curso de médios, exatamente. Ali a gente vai começar a ter um pouquinho mais de conhecimento sobre esse tratamento de P3A. A atuação nessa sala é restrita para aqueles que já concluíram o referido curso. Então, só trabalho no P3B e só trabalho no P3A aqueles que fizeram curso de médiums. Então, às vezes, o voluntário que está trabalhando lá no P2, que está trabalhando lá no CH, no P1, ele não pode fazer parte da equipe espiritual, física lá, né, dos encarnados, se ele não tiver o curso de médiuns, tá bom? Porque exige conhecimento, existe conhecimento na prática, existe conhecimento didática, entendeu? Então,
Agora a gente vai passar para a evangelização infantil. A gente vai esquecer lá os adultos e a gente vai ir lá para o sábado de manhã, lá no Razim. Então, o passe P4B, né? Que na verdade, ele é bem parecido com o P2, né? Essa modalidade é aplicada para as finalidades de tratamento e reequilíbrio de crianças. Ele é um tratamento que atua no físico, no emocional, na desorganização da estrutura espiritual da criança e eventuais interferências espirituais. O tratamento quando é o caso também ocorre ao acompanhante espiritual da criança ou dos pais que causam interferência. Então, assim, às vezes a criança não pode entrar na sala sozinha, o pai e a mãe entram juntos sem problema nenhum, tá? Ali o pessoal que trabalha lá vai direcionar de forma correta. Esse tratamento equivale ao P2 para os adultos. Atende de gestantes até a pré-adolescência, 13 anos. Lembra que a gente falou lá no 14, então, abaixo de 14 é evangelização infantil. Por quê, gente? Porque a evangelização infantil, ela tem uma sintonia com mentores diferentes do tratamento para adultos, né? São fluidos mais delicados, são fluidos mais sutis, porque a criança, de alguma forma, ela traz uma simbologia da inocência, né? Da fragilidade. Então, tem que existir na ambientação espiritual da casa, quando começa a evangelização infantil, um outro tipo de energia, né? Então, é por isso que é separado do tratamento de adultos. É o passe mais abrangente da série Pasteur para a infância, por tratar de múltiplos aspectos. Então, ele é bem parecido com o P2. Aliás, ele é o P2 infantil, né? Agora a gente vai para o P4A. Essa modalidade é aplicada para as finalidades de tratamento e reequilíbrio físico. Equivale ao P1 combinada com algumas terapêuticas do P3A. O passe não trata um eventual acompanhante espiritual da criança. Se for o caso, isso é lidado com os mentores. Atende de gestantes até a pré-adolescência. A quantidade de crianças que passam por esse tratamento é pequena, mas importante. Então, vocês veem que a semelhança, né, do P1 adulto é bem grande. Agora, a gente vai ver um quadro aqui, onde a gente vai perceber... Ô Vera. Então, o teu tempo já está acabando, tá? Era 20h45, tá? Então. Então, agora acelera, tá? Tá bom. Já está quase que acabando. Então, aqui o Geraldo fez um quadrinho aqui para a gente ver. Então, o P2, a gente já sabe que é para adulto, a finalidade espiritual. Então, eu vou cortar esse aqui e vou falar do que, na verdade, importa agora, já que a gente já comentou anteriormente, né? Então, o P2, dentro da sala, a gente vai ver dentro da sala, ela precisa de corrente de mãos. Então, a quantidade de aplicadores de passe tem que ser, no mínimo, tá? 5 mais o dirigente da sala, tá bom? Então, o ideal é 5 aplicadores, 5 trabalhadores voluntários dentro da corrente, tá bom? O CH não precisa de corrente de mãos e também precisa de 5. Na verdade, eu não vou nem comentar, porque todos precisam de 5, tá? A gente ganha tempo. O P3B, né, precisa de corrente de mãos, o P1 também, o P3A também, o P4A também e o P4B também. Aí a gente já passa para o próximo quadro e a gente já ganha um tempinho a mais. Como isso aí vai ficar lá para vocês, vocês olhem depois com mais calma. Ainda sobre os passes. Já está no final, viu, Marilena? Para sua alegria.
Então, assim, vamos falar agora um pouquinho. No chat foi perguntado o que significa o B do P3B. Não, é só uma denominação, como C, vai D, seguindo o alfabeto. é só para você identificar ali o tipo de passe. Lembra que eu falei que a federação usa C, E, D, F? Pode usar quantos quiserem. Então, ele vai, é só para ele, de alguma forma, ele indicar, né, que o P3B no Razin é desobsessão. Então, a gente vai ler aqui. Os encarnados realizam uma importante parte na doação de fluidos materiais. Porém, a maior parte da tarefa é por conta dos mentores. Então, é a questão da gente se conscientizar do nosso trabalho, do nosso respeito, do nosso comprometimento quando a gente entra num trabalho qualquer de espiritual, qualquer trabalho mediúnico, qualquer trabalho dentro da casa. Se você pode estar até ali na recepção, qualquer trabalho dentro da casa, a gente precisa se conscientizar que a nossa vontade, o nosso prazer, a nossa sinceridade em praticar a caridade, ela seja realmente verdadeira, né? Então, assim, a espiritualidade ajuda, mas nós temos que fazer a nossa parte, e a nossa parte é muitíssimo importante também. Então, essa questão da gente pensar assim, eu não fiz, a espiritualidade ajuda? Não. Nós temos que fazer essa parte importante que está dentro daquilo que a gente se comprometeu a fazer. A sala de passes precisa de grande respeito por parte dos aplicadores para preservar energias purificantes e salutares. Orar e vigiar, antes, durante e depois. Então, assim, a sala de passes e todo o ambiente da casa, começando pelo portão, já foi preparada pela espiritualidade, porque o tratamento ele se inicia a partir do momento que você coloca o pé para dentro do portão do Razin, ou da casa espírita. Então, o respeito, o silêncio, né, a discrição, tem que ser uma constância. A partir do momento que a gente põe o pé lá no portão, até a gente sair da casa espírita. Principalmente o exemplo de nós, trabalhadores voluntários, né, para que a gente possa passar isso, uma confiança dessa nossa responsabilidade, né? Porque não adianta ter silêncio lá na parede para nós que somos trabalhadores quando a gente não faz silêncio. Então, a gente tem que realmente ser o modelo, né? A gente ser o exemplo. Então, a sala de passe, ela já foi preparada para que a gente entrasse naquele ambiente e a gente conseguisse, que a gente consiga, de alguma forma, entrar em contato com aquela energia e a gente trabalhar, né, nessa conexão. Então, quando a gente entra na sala de passe e algumas pessoas já estão sentadas, né, que às vezes um está fazendo entrevista, está trabalhando em outra parte da casa, chega às vezes no momento em que algumas pessoas já estão ali. Então, o que nós devemos fazer como trabalhador? Pegar um livro de mensagens para que a gente não divague o nosso pensamento, não fazer comentários que não sejam de acordo com a doutrina espírita, aquilo que está dentro do trabalho, né? Então, assim, é realmente orar e vigiar o tempo todo para que a gente não suje aquele ambiente. Então, assim, depois da mensagem espírita, a gente vai ler o evangelho e aqueles que chegarem depois, por favor, sem beijinho, sem abraço, silenciosamente entrem na sala, sentem-se e se concentrem. É esse o papel do nosso trabalhador voluntário, tá? Que às vezes a pessoa chega lá voluntária, e beija, tal. Então, quer dizer, aqueles que estão se harmonizando, já estão, de alguma forma, já se preparando, então, quebra, né? Então, é muito, assim, desnecessário tudo isso. Há no ambiente da sala de passe uma quantidade de tecnologia trazida pela espiritualidade,
que fogem ao nosso conhecimento e percepção. Então, assim, a nossa indisciplina pode comprometer a eficiência dos trabalhos, né, que a espiritualidade utiliza dessa tecnologia para auxiliar o assistido, ou até mesmo a gente, né? Muitas vezes a gente percebe que a gente está sendo tratado, né, na própria sala de trabalho. Há muitas equipes espirituais especializadas que atuam nos trabalhos de passes. Então, é como eu já falei, cada uma dentro do seu espaço. Não que eles não entendam dos outros trabalhos, mas existe uma equipe para nos auxiliar de acordo com aquilo que a gente necessita no momento do trabalho. Não realizamos milagres. Então, assim, depende de quem? Depende exclusivamente da nossa disposição em nos mudar moralmente, mentalmente, a gente realmente se dispor, nós e o assistido, a ser uma pessoa melhor, a realmente a compreender o que a doutrina espírita vem trazer, o que vem nos beneficiar de tantas formas, com tantas mensagens, com tantos mentores que mandam, às vezes, recados claros para que a gente possa sair de uma situação que não está nos beneficiando para uma situação saudável, algo que a gente realmente possa aproveitar nessa encarnação, né? Então, depende exclusivamente de cada um de nós. Os aplicadores de passes encarnados são os mais beneficiados no trabalho. Então, nós já ouvimos várias vezes que tudo aquilo que a gente dá com amor, sem a gente querer receber nada em troca, se a gente realmente faz aquele trabalho com devoção, querendo realmente o bem, a felicidade do outro, isso é uma coisa que vai retornar para nós de modo natural. Às vezes, quando a gente pensa que precisa de alguma coisa e a gente está perdido de alguma forma em alguma situação, às vezes, sem a gente esperar, a solução aparece. Então, é justamente aí que a gente recebe e às vezes a gente nem percebe que foi beneficiado justamente por aquele ato de bondade que a gente fez, da caridade. Os aplicadores de passes encarnar, há uma imensa proteção espiritual nesses trabalhos. Sempre acredite nisso. Servir ao mestre é leve e alegre. Então, gente, a gente tem que acreditar que nós estamos cobertos, nós estamos protegidos, nós estamos amparados dentro do nosso trabalho na casa espírita. E que tudo aquilo que a gente faz na casa espírita tem que ser continuado fora da casa espírita. A questão da nossa disciplina, a questão das nossas orações, o nosso orai e vigiai, a questão moral de cada um de nós, né? Então, aquela delicadeza, simplicidade que a gente usa, aquela nossa maneira amigável, carinhosa que a gente usa com os nossos companheiros de trabalho na casa espírita, ela tem que se estender fora da casa espírita, com os nossos familiares, os nossos amigos. Então, assim, para que realmente o nosso trabalho mediúnico, nosso trabalho espiritual, nosso trabalho em favor da caridade que a doutrina espírita apresenta, vai depender unicamente de nós, a eficiência ou a decadência. Então, assim, prestar muito atenção, porque às vezes num passe, quando você não está preparado, quando você é uma pessoa que não se ora e não vigia, ao invés de você mandar energias balsâmicas, energias reequilibrantes, o assistido vai sair de lá pior do que quando ele chegou. Então, não adianta a gente fugir às regras, tá? A nossa educação, a nossa disciplina, com tudo que a doutrina vem nos trazer, deve ser seguida à risca, tá bom? Eu agradeço a companhia de todos vocês, a atenção, espero que eu tenha conseguido passar para vocês. A parte prática é muito mais, assim, dá um esclarecimento muito maior, abrangente de tudo isso que eu falei. Então, como a gente está meio que impedido, talvez o Geraldo ache alguma alternativa para que vocês entendam um pouquinho melhor a parte prática através daqui
dessa ferramenta, tá bom? Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa?